Vamos arrumar aqui então essa vegetação. Eu vou isolar ela junto com o sol. Opa. A vegetação, o sol, eu vou separar elas também. Essas vegetações são as que a gente trouxe, né, direto do sketch. Então eu vou pegar essas folhas e acrescentar uma translucência para deixar ela mais realista, tá? Faltaram aqui alguns caules. Faltaram os caules daqui, outras plantas. Então certifica que você realmente está pegando tudo, tá bom? Como veio do sketch, né? A gente deu aquele... atachou por material e tudo mais. Como são materiais diferentes, normalmente vão estar em objetos diferentes. Então certifique-se que realmente você pegou tudo. Vou aproximar aqui um pouquinho. Vou aplicar um render teste, só para ver como é que está ficando. E beleza, aqui está o material original convertido já com reflexo, que dá para ver. De longe realmente já passaria, mas se a gente for ver aqui na translucência, ela está com 0 translucência. Então vamos deixar ele um pouco mais realista. Só abre parênteses. Você pode estar notando a diferença. Entre o último vídeo e esse eu atualizei. Aqui o meu Corona. Ele tá com o layout um pouquinho diferente, mas aqui as abas de Tone Mapping, Stats, Light Mix estão todas iguais. Os maps, eles estão aqui agora, então para você ver o Direct, Reflect, eles estão aqui um pouquinho para o lado. Tem aqui o botão de play mesmo, o de Stop Render, e aqui para o botão de salvar as nossas imagens, continua normal aqui. E aqui alguns outros botões que eu explico lá na aula de atualização, fechou? Que a gente vai usar, obviamente eu vou mostrar aqui para vocês, e se a gente precisar de algum botão específico eu vou ali e mostro para você onde explico o que é. Mas a princípio a gente está com o frame buffer aqui. Se eu clicar aqui na setinha e dar um Start e R, ele vai voltar ao nosso render interativo normal. Ou também o atalho, né, os botões aqui do lado continuam iguais. Então aqui, ó, Start Interactive Rendering, ele vai abrir o nosso frame buffer sem problemas. Então eu vou deixar aqui rolando o nosso interativo. Eu vou abrir o nosso editor de materiais. Vou tentar selecionar primeiro essa planta maior. Então eu vou pegar ela aqui. E como pode ver, ele tem só o reflexo lá que a gente colocou lá na edição no começo. Tem o mapa ligado no Diffuse e o nosso reflexo que a gente colocou. O que eu vou adicionar aqui? Primeiro eu vou adicionar um Color Correct, Corona Color Correct, aqui embaixo, entre o Diffuse e a planta. Por quê? Particularmente, eu gosto de deixar a planta um pouquinho mais amarelada, tá? Então esse verde, que ele está muito específico, tá muito escuro, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais amarelado, porque fica mais... para mim fica mais agradável quando a gente vai olhar. Eu vou tentar mudar só a temperatura então, para aumentar a temperatura. Não fez muita diferença, vou colocar aqui 15.000. Não fez muita diferença, então vou ter que apelar para o Tint. Então no Tint aqui, eu vou selecionar mais ou menos um laranja, tá? Não vou selecionar amarelo, porque o amarelo vai deixar muito fake, então tem que ser entre um amarelo e o vermelho, para ser como se fosse um laranja. E pode ver também que, né, começou a mudar, então em algumas folhas, só que como são todas as mesmas folhas, eu vou aplicar tudo nelas. Então esse material também vai ser o da... Isso, perfeito. Ó, eu vou aproximar e tá vendo que tá quadradinha? A gente vai arrumar isso depois. Primeiro vamos focar na cor que tá ficando o nosso material. Vou tirar um pouquinho. Então aqui na saturação eu vou tirar um pouco a saturação e vou aumentar a exposição. Por quê? Vai deixar ele mais claro. Quer ver? Olha lá. E vai também clarear na nossa imagem aqui. Então aqui o comparativo de como estava antes. Um verde muito azulado, na verdade. Eu só acrescentei um pouco de amarelo no nosso verde. Beleza. Já tem um Corona Color Correct que está usando no Diffuse. Eu vou copiar ele com o Shift segurado para baixo. E eu vou usar ele na nossa translucência. Então eu vou aumentar mais a exposição dele. Por quê? Porque a translucência tem que ser um mapa mais claro. A hora que o sol bater, qualquer iluminação bater na sua planta, ele vai refletir esse mapa da translucência. Então para isso, para ligar a translucência, eu vou
empurrar aqui para o Translucence Color. Vou habilitar agora a nossa translucência aqui. Pode ver que ainda não tem nada. Por quê? Se a gente voltar no nosso material, a translucência está em 0. Então, como o Corona transformou em Corona Legacy, a gente transformou em Corona Legacy esse material inicial, eu preciso ligar aqui. Eu vou exagerar com 1, por exemplo. Pode ver que já começou a aparecer a nossa planta ali, a nossa translucência. Vou voltar no Build para mostrar. Quando você exagera muito na translucência, você tem que compensar muito na sua exposição, tá? Então, sugiro que use valores de 0.2 até 0.4 aqui, tá bom? Por quê? Porque já vai começar a dar uma translucência bacana. Aqui pode ver. E também não fica um material mais escuro e você não precisa estourar aqui na exposição para você ter essa compensação, tá bom? Eu vou baixar um pouquinho aqui de novo da temperatura. Maravilha. E é isso. Translucência, então, é um material do Diffuse que a gente só aumentou um pouco, deixei ele um pouquinho amarelado aqui no tint e aumentei um pouco da exposição para ele ficar mais claro. Então lembra sempre que a translucência tem que ser um color correct mais claro do que está no Diffuse. Tá? O reflexo eu vou tirar um pouco só. Eu vou abaixar o IOR para 0.3. Baixou muito, 0.35, 0.4. Opa, 1.4, não 14. E acho que agora já tá tranquilo. Eu vou fechar o nosso editor de material. Planta, então basicamente é isso, né? Eu vou só, na verdade eu vou fazer uma outra aqui que a gente já está com o editor aberto e depois eu vou ajustar a questão da geometria para ela não ficar triangular assim, tá? Para ela ficar um pouco mais suave. Vou puxar aqui então o material de baixo. A gente tem o nosso verde, mesmo esquema, Corona Color Correct para o Diffuse. Vou pintar aqui um pouquinho de amarelo. Pode ver que está mudando, é essa planta aqui, ó, como estava antes. E agora, com um pouquinho de amarelo, ela acaba ficando um pouquinho mais natural, então um pouquinho mais, não tão azulado e tão forte o verde. Vou aumentar um pouquinho a exposição. 0.3. E mesma coisa, copiar para baixo, aumentar a exposição aqui para 1 e ligar no Translucence Color. Vou lá no nosso material, aumento aqui para 0.3. Vejo se na translucência está ficando interessante. Ó, aqui ficou muito forte. Eu achei que ficou muito forte. Vou deixar o autosave acontecer aqui. 0.2. Já diminuiu. Bacana. Vou até diminuir um pouquinho a cor dele. Exposição. Tá. Já deu uma equilibrada legal. Então, é isso. De glossiness eu vou baixar um pouco para esse estilo. Não, tá ficando bacana. Ficou bem legal. Não ficou tão reflexivo igual essa daqui de cima. E ficou bacana. Agora fazer para essa aqui do lado. Mesmo esquema. Essa tá vendo que tá um verde muito forte. Provavelmente eu vou ter que tirar a saturação dela. Mesmo esquema. Color Correct no Diffuse. Eu vou deixar aqui um laranja, um laranjado. Olha, ele já deu uma melhorada, só que ele ainda está muito colorido. Eu vou baixar um pouquinho então a saturação dele. Boa. Posso até abaixar aqui, vamos tentar abaixar a exposição. Opa. Muito escuro, vou voltar aqui a exposição normal, não vou mexer nela. Então só de mexer na saturação e no tint, já mudou a cara totalmente da nossa vegetação. Então aqui como estava antes, muito chamativo, né? Muito escuro. E quando a gente aplicou as modificações, muito mais, né, natural, não está chamando tanta atenção. E é exatamente isso que a gente quer. Vou copiar para baixo então e aplicar no Translucence Color. Vou no material, ligo ele, vou aumentar a exposição aqui do nosso Translucence, vou na aba de translucência para eu ter uma noção melhor do que está acontecendo. Posso até aumentar um pouco mais e fechado. Então o material também resolvido.
Agora a gente tem aqui uma plantinha que tem cor. E como você pode ver, né, na conversão, isso daqui é um plane. Por que, que as folhas são planes, né, não são geometrias? Para deixar bem mais leve o nosso arquivo. Então algumas plantas que vêm do Sketch, na verdade quase todas, vêm com plane. Essa aqui veio como modelagem, né, mas todos os restos veio tudo com plane, ó, pode ver. E quando tem folha também, árvores, essas coisas, eles vêm com plane. Eu vou clicar aqui, vou pegar esse material e vou ver o que está acontecendo aqui então. Como que a gente pode fazer para deixar, né, tirar essa borda branca, porque afinal eu quero que apareça só a folha. Eu vou copiar esse diffuse e a gente vai ter que mexer agora na opacidade. Então toda vez que a gente for mexer com folha ou qualquer material que você for fazer recorte, é a opacidade que a gente vai mexer. Aqui na opacidade, o primeiro de tudo, eu vou ligar então na Opacity Color, esse diffuse novo, e pode ver que ele basicamente, ó, essas folhas aqui, ó. Vou até aproximar para mostrar. Opacity Color já recortou para mim. Eu não preciso fazer mais nada para fazer esse recorte. Só de ligar aqui, ele já fez pra gente, tá? Vamos supor que ficou uma auréola ainda ali, ficou um pouquinho de... Tá vendo que tem um branquinho? Eu quero tirar completamente isso. Como que eu faço? Esse material do Color que está ligado na opacidade, a gente vai no Corona Color Correct e a gente vai deixar ele preto e branco. Por quê? Quase todos os canais eles vão responder sempre em preto e branco no nosso 3D Max. O Opacity Color não é diferente. Não é um dos canais que não faz isso. Ele é um dos canais que só reconhece preto e branco. Se eu tirar a saturação inteira, pode ver que ele vai ficar aqui, ele vai continuar. E se eu diminuir a exposição, pode ver que eu vou escurecendo, né, o nosso preto. Mas pode ver que começou a ficar bem feio. Então, o objetivo daqui do Opacity Color, deixar o mapa preto e branco. Preto e branco 100%. Tá? Para isso, eu vou tentar aumentar o contraste. Tá, vou tentar diminuir o brightness e é exatamente isso. Era só diminuir o brightness que estava tudo certo. Ah não, o contraste também. Então é exatamente isso daqui que o programa vai ler. Quando eu tenho, né, o mapa preto e branco mesmo, ele vai ler muito mais rápido. Então isso vai acabar, né, aumentando o tempo, diminuindo o tempo de render. Sim, isso faz diferença também no final. Tá? Bom, então a gente deixou o mapa colorido preto e branco e, né, a opacidade. Tudo que é preto ele recorta e tudo que é branco, aliás, tudo que é branco ele recorta e o que é preto ele mantém. Nesse caso a folha é esse exemplo. Eu vou pegar essa folha do lado para refazer o processo e mostrar para vocês que é o mesmo processo que a gente vai fazer. Corona Color Correct. Posso até manter esse diffuse, né, porque eu estou usando ele mesmo. Não preciso copiar ele para baixo. Vou diminuir o brilho, aumentar o contraste e tirar a saturação inteira. Feito isso, eu liguei na opacidade e já tirou pra gente aquela opacidade que estava da borda branca. Vou fazer isso para outra folha também. Ah, eu posso aplicar esse mesmo material da folha em todos os planes? Pode. Até é um jeito bem mais rápido. Como é uma planta que ela não tem destaque, né? É um jeito bem mais rápido, nesse caso aqui, da gente deixar tudo uma folha só. Olha lá. Feito. Ok. Né? Muito importante, faltou a questão do... Vou deletar esses outros mapas que não tem mais. Faltou a questão da translucência, então Corona Color Correct. Vou diminuir um pouco a saturação desse vermelho para ele não ficar tão chamativo. Vou aumentar um pouquinho a exposição. Corona Color Correct para baixo. Vou ligar o Corona no Translucency Color para ligar a translucência desse material. Ligar aqui para ponto 2. E já está fazendo ali a translucência que a gente acabou de pôr. Maravilha. Para isso, então, agora a gente vai transformar. Eu primeiro vou atachar, né? Vou aqui no Attach, vou atachar
toda essa planta, porque tá tudo com o mesmo material. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o interativo de novo e vou mostrar para você como que suaviza. Mais uma vez, o sketch ele traz tudo triangulado e a malha dele, eu vou mostrar nessa daqui que tá muito visível, né, a triangulação dela. Eu vou atachar também essas duas plantas, as duas folhas, a parte de frente e de trás, que estão com o mesmo material. Então dá para ver certinho onde está o triângulo de cada face, né? Então para arrumar isso, Editable Poly, vou selecionar por polígono, vou dar um Ctrl A para selecionar todos os nossos polígonos e primeiro Clear All. Ok. Converti para Editable Poly, vou selecionar de novo agora por polígono e Auto Smooth. Maravilha. Nossa planta do sketch, que veio toda triangulada, toda facetada, você não precisou refazer, nem remodelar e nem fazer nada demais, a não ser dar um Auto Smooth ali no polígonos. Beleza? Isso vai servir para todas as outras plantas. Eu vou mostrar para aquela planta que a gente estava aqui vermelhinha, que é o mesmo processo. Então qualquer malha que você trouxe do sketch, né? Aqui dá para ver mais ou menos aqui, ó, um triângulo, outro triângulo. Então vou selecionar tudo, vou dar um Clear All e Auto Smooth. Pronto, já normalizou a nossa planta também. Essa daqui vou fazer a mesma coisa. Ela tem aqui, ó, dá para ver certinho aqui os triângulos também. Então, mesma coisa. Clear All, vou converter para Editable Poly. Selecionar tudo de novo, todos os polígonos e Auto Smooth. Ó, pode ver que até esse reflexo que não tinha, ele começou a aparecer agora na nossa planta. E isso vai trazer mais realismo, vai fazer mais diferença na nossa cena. Essa planta aqui, mesma coisa, tá vendo que tá triangulada. Então aqui, seleciona tudo. Uma coisa que você pode fazer sim, é dar um Clear All e Auto Smooth de uma vez. Se der certo, maravilha. Mas se alguma parte ainda ficar triangulada, dá um Clear All, converte para Poly e depois dá o Auto Smooth de novo. O Auto Smooth ele vai criar aqui vários grupos. Não precisa se preocupar com isso. Sei lá, não gostei, criou muito grupo. Dá um Clear All de novo, não tem problema. E dá outro Auto Smooth. Ele sempre vai tentar criar o mínimo possível para ele vai reconhecer, né, os polígonos e suavizar os polígonos para deixar ele mais bonito na hora do nosso render. Então faltou esse material aqui da parte de baixo, que são das trepadeiras. Vamos ajustar ele também. E também a gente vai ter que dar aqui, né? Tá vendo que tá tudo trianguladazinho aqui, ó. Triângulo, triângulo. Então a gente vai ter que dar um Auto Smooth aqui também. Aqui, mais uma vez, vou fazer o mesmo processo. Corona Color Correct no Diffuse. Vou deixar ela um pouquinho amarelada. Vou aumentar um pouquinho a exposição para ela ficar mais clara. Copiar para baixo o Color Correct. Aumentar a exposição mais ainda desse Color Correct para poder ligar na translucência e depois translucência, vamos ligar 1.3. Vamos abrir aqui a translucência como está indo, beleza, começou a funcionar legal, mas para isso, né, agora eu vou dar um Auto Smooth nela para tirar essas quebradiças, esses reflexos quebradiços dela. Pode ver, ó a diferença que vai dar quando você der um Auto Smooth nessa planta. Olha isso. Olha o tanto de reflexo que você ganha, o tanto de realismo que você traz para ela. E agora a gente tem, acredito, vamos ligar o translucência, todos os materiais que a gente transformou aqui, todos eles com a translucência ligada, funcionando. Isso vai dar um ganho muito bom na nossa pós-produção e também na própria imagem. Então, a gente agora que corrigiu as plantas que a gente trouxe do sketch, a gente já vai partir já para composição e a nossa primeira iluminação diurna.